Educação, academia e ensino superior. Ponto e vírgula. Semanalmente na RUC. Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Ponto e Vírgula deste dia 19 de junho de 2012. Hoje discutimos uma proposta de lei aprovada pelo PSD e CDS, partidos do Governo, que congelaram as vagas no acesso ao ensino superior. Esta medida vem na sequência de uma necessidade de provação por parte das universidades dos cursos que merecem empregabilidade. Só esses poderão ver o seu número de vagas aumentadas. Para já ficamos com uma reportagem, uma entrevista conduzida por Nelson Coelho no passado dia 14 de junho no noticiário das 18 horas da Rádio Universidade de Coimbra. A seguir passamos ao debate com as juventudes partidárias. Do lado da JSD vai estar o conhecido Dino Alves, do lado do Bloco de Esquerda Fábia Figueiredo. Mas já lá vamos. Para já vamos ouvir a entrevista feita ao Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Ricardo Morgado, conduzida por Nelson Coelho, volto a referir, no passado dia 14 de junho no noticiário das 18 horas. Congeladas, é assim que estão as vagas para o ingresso no ensino superior. A decisão foi tomada por despacho do secretário de Estado João Queiró, que fixou a regra no números clausos do ano letivo 2010-2011. O tema torna-se mais controverso por causa da exceção consagrada no documento. Diz o artigo 7º que na fixação das vagas em cada par instituição-curso, as instituições de ensino superior devem ter em consideração a informação disponível sobre a empregabilidade dos ciclos de estudo. As instituições de ensino superior ficam assim obrigadas a demonstrar e a fundamentar que o nível de desemprego no referido par é inferior ao nível geral de desemprego dos diplomados com um curso superior. Para comentar esta decisão, temos por via telefónica o Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Ricardo Morgado. Boa tarde, Ricardo. Olá, boa tarde. Como é que os jovens que pensam candidatar-se ao ensino superior podem entender esta decisão do Governo de congelar as vagas? Bem, eu não sei se entenderão. Começar por dizer que, obviamente, o país atravessa uma situação difícil. Todos compreendemos, mas a verdade é que, mais uma vez, a educação é alvo de alguma medida que positiva, de certo, não é para o ensino superior. E dizer também que Portugal está muito atrás da média europeia no que toca ao número de licenciados e de jovens com formação superior. E para além disso tem metas que assumiu e que terá que cumprir, como por exemplo a Europa 2020. Mais uma vez, pensa que o problema do desemprego vem do ensino superior, quando a verdade é que o problema não vem diretamente daí. A verdade, temos uma rede de ensino superior desadequada ao país que temos, mas isso não se traduz simplesmente em número de vagas ou número de cursos a mais. E a verdade, aquilo que nós defendemos é que se pense em ensino superior e se invista no ensino superior de forma séria e consciente, e não para tentar justificar tudo e mais alguma coisa simplesmente em cortes, como os cortes no financiamento às instituições, e agora esta medida, por exemplo, com o congelamento das vagas, quando as próprias instituições terão poucos ou nenhum meios, por exemplo, para terem noção a questão da empregabilidade. Justamente a questão do fator empregabilidade é aqui um dado novo. Ficaste surpreendido com a inserção deste pormenor no despacho? Fica, obviamente. Isto quer dizer que qualquer dia estamos a dizer que não precisamos de filósofos, de historiadores, etc. Normalmente são esses cursos sempre apontados que não têm mais empregabilidade, quando isso não é uma verdade. E as próprias instituições terão dificuldade em conseguir dizer e provar que uma determinada área ou com um determinado curso dá mais emprego que outro. E, portanto, eu acho que isto vai gerar bastantes problemas e é como eu digo, podemos pôr em causa metas que assumimos, como país desenvolvido e cada vez mais desenvolvido que queremos ser, como a questão da Europa 2020 e o aumento da média de jovens licenciados esse ano. E, portanto, só espero que esta não seja uma medida definitiva e que se repense muito bem o que é que isto tudo quererá dizer e poderá dizer no futuro. E, por fim, o que é que podemos esperar da Direção-Geral nos próximos tempos na defesa da posição que acabas de referir? Bem, nós neste momento
não deixa de ser curioso. Tivemos reunião com o secretário de Estado na última terça-feira, sobretudo para falar do novo regulamento da atribuição de bolsas, e não se falou deste tema. Nós neste momento estamos a inteirar-nos no dossiê do processo, e depois sim tomaremos uma posição pública mais concertada. Também teremos Encontro Nacional de Direções Associativas, portanto o ENDA, este fim de semana, onde tenho a certeza que este será um tema em debate. Mas para já não posso adiantar muito mais. Não deixa de ser curioso que é mais uma medida que vem aqui no final do ano letivo, e essa é uma altura também mais complicada para o movimento associativo. Muito obrigado, Ricardo. Ainda de referir em nota de rodapé que as estatísticas sobre a empregabilidade dos cursos resultam de um estudo da Direção-Geral do Ensino Superior e estão disponíveis no portal do Ministério. Ficamos então com a primeira informação, e esta informação que diz respeito a uma entrevista feita pelo repórter RUC, Nelson Coelho, relacionada com o congelamento de vagas. Vamos ainda a mais atualidade, antes de passarmos ao debate, vamos ainda a mais atualidade no setor da academia e ensino superior. Estamos, afinal de contas, no ponto e vírgula. Vamos agora saber quais é que foram as principais conclusões do ENDA, que se realizou no passado fim de semana em Viseu, uma peça da repórter RUC, Isabel Simões. O encontro de dirigentes de associações de estudantes do ensino superior realizou-se à porta fechada este fim de semana em Viseu. A Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra viu aprovadas 2 moções. A moção sobre a ação social, que leva ao Provedor de Justiça 3 questões em que a DG discorda do Ministério, como nos conta Ricardo Morgado. Propusemos e foi aprovada uma moção para levar ao Provedor de Justiça do Estado português 3 questões acerca do regulamento de atribuição de bolsas, e essas 3 questões o facto das dívidas contributivas e tributárias dos membros do agregado familiar deixarem neste momento o estudante sem bolsa, e nós não podemos concordar com isso, porque a bolsa não é um apoio ao agregado, é um apoio ao estudante. Ele não pode ser penalizado por dívidas que não são dele. A segunda questão, levada ao provedor, tem a ver com o facto de os dirigentes associativos considerarem que o Estado pode ser penalizado por atraso no pagamento das bolsas. E a terceira prende-se com o aproveitamento escolar. Os dirigentes consideram que um estudante que recebeu bolsa só no segundo semestre não terá de fazer prova no ano seguinte de que tem 60% de aproveitamento para continuar com direito à bolsa. A segunda moção aprovada tem a ver com o património imobiliário do estudante que se candidata a bolsa. O estudante, quando se faz a candidatura à bolsa, é-lhe contado uma taxa dos rendimentos que o agregado tem nas contas à ordem e que conta como rendimento do estudante. Ou seja, se o estudante, ou se a família do estudante tiver nas contas à ordem 5 mil euros, por exemplo, ou 2 mil euros, até ao dia 31 de dezembro do ano anterior, 5% desse valor vai contar para os rendimentos e pode deixar o estudante sem bolsa. A nosso ver, isso não faz qualquer sentido e deveria haver, e defendemos isso, que haja um patamar de 0. Da reunião saiu uma carta para o Conselho de Reitores e para o Conselho Superior dos Politécnicos com um apelo para que se publiquem os resultados dos inquéritos pedagógicos preenchidos pelos estudantes. Neste ENDA, o que aprovámos foi uma carta que será enviada pelo movimento associativo ao CRUP, ou seja, ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, e ao CSIS, que é o Conselho Português Superior de Institutos Politécnicos, para que estes publiquem e façam decentemente os resultados dos sistemas internos de qualidade, ou seja, os inquéritos pedagógicos que os estudantes preenchem e que não se traduzem neste momento em qualquer tipo de resultado. O próximo ENDA realiza-se em Coimbra, em setembro. O presidente da Associação Académica falou da importância do evento. Num ano em que também celebramos 125 anos de história, poder voltar a reunir o movimento associativo no berço desse mesmo movimento, acho que também é um fator bastante importante. Ficamos então com a reportagem da repórter RUC, Isabel Simões, e aproveito desde já para cumprimentar o Dino Alves, que já está nos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra, e pedir-lhe então para fazermos agora uma curta pausa e já voltamos para o debate, enquanto aguardamos a chegada de Fábia Figueiredo. Até já.
Vamos então ao debate no ponto e vírgula. Para já será apenas uma entrevista. Continuamos a aguardar a chegada do Fabián aos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra. Ainda assim aproveito para cumprimentar o Dino. Olá, muito boa noite, Dino. Antes de mais, muito obrigado por teres aceitado o convite da RUC para estares presente aqui hoje. E começo por te perguntar, porque estás em representação da JST, começo por te perguntar se concordas com o Ricardo Morgado quando diz que esta medida positiva de certo não é. Bom, antes de mais agradecer o convite da RUC para participar neste debate. O ensino superior para a JST é obviamente uma prioridade, não poderia nunca deixar de estar presente neste debate. Antes de responder a essa pergunta, explicar porque é que estou eu aqui. Não só porque presido a estrutura conselhia da JST Coimbra, mas também porque fui eleito recentemente no Congresso dos Estudantes Sociais Democratas, fui eleito coordenador nacional do ensino superior. Tudo isso com base numa equipa e numa equipa com dirigentes associativos de todo o país e que dessa forma pretendemos fazer uma análise e apresentar algumas soluções para o ensino superior em Portugal, que foi aliás um trabalho que começámos já mediante a apresentação de uma moção muito completa nesse Congresso dos Estudantes Sociais Democratas, abordando temas desde a ação social, financiamento, reajustamento da rede de ensino superior, e é disso que falamos hoje, avaliação pedagógica, governação, mobilidade, entre muitos outros temas. Antes de concordar ou discordar das afirmações do Ricardo Morgado, acho que é importante nós fazermos uma análise do estado do ensino superior em Portugal. Eu tenho aqui tenho 5 premissas que considero que são verdades absolutas. A primeira, o financiamento no ensino superior, o financiamento apenas cerca de 13% a 15%, 13% no caso da Universidade de Coimbra, advém do princípio do utilizador por pagador. Ou seja, apenas, no caso da Universidade de Coimbra, 13% das propinas, 13% de financiamento advém das propinas. O restante é financiado pelos impostos de todos os contribuintes. E, portanto, esta não é uma questão apenas dos estudantes, é uma questão de toda a sociedade. O segundo princípio, a segunda premissa, o ensino e a educação não podem ser vistos como despesas, e a JST não o vê como despesa. Vemo-lo sim como investimento, uma vez que gera valor acrescentado e gera mais-valia para toda a sociedade como um todo. Sobre isto dizer que o acréscimo no salário de um licenciado é muito benéfico para o Estado através da receita fiscal, ou seja, o Estado consegue pagar, ao fim de 7 anos, em média, consegue pagar o investimento que fez num estudante. Portanto, isto é um investimento e não uma despesa e deve ser visto dessa forma. Mas, a terceira premissa, e se calhar a mais importante, é que os recursos públicos são escassos. E, portanto, na gestão de todo o sistema de ensino superior, devemos ter como princípio fundamental a racionalidade. Aliás, como em tudo que diz respeito ao setor público, quando não se trata do nosso dinheiro, mas sim do dinheiro dos contribuintes. Sobre esta matéria, o mercado de trabalho não pode, de todo, ser fator exclusivo para orientar o investimento em capital humano. E, portanto, discordo totalmente de um princípio que coloque o mercado de trabalho em total foco e como fator exclusivo para determinar se o ensino superior deve ou não seguir uma determinada linha e se devemos ter ou não mais ou menos vagas em determinadas matérias. Contudo, e a quinta e última premissa é de que a rede de ensino superior em Portugal está muito mal traçada. Nós, neste momento, não temos qualquer tipo de diferença entre universidades e politécnicos. Essa distinção desvaneceu-se. Temos cursos a proliferar, quer em universidades, quer em politécnicos, como se de iguais se tratassem. Temos na mesma cidade, portanto, em universidade e em politécnico, cursos com os mesmos nomes e provavelmente com a mesma linha programática. E, portanto, temos um total desadequamento entre as instituições de ensino superior e o meio económico, o meio social, o meio socioprofissional de cada região. Concentramos-nos agora nas palavras então de Ricardo Morgado, que nos diz que esta é uma medida que positiva de certo não é. São palavras mesmo do Ricardo Morgado. Pedia-te então que concentrasse agora o teu comentário nestas palavras. Feita esta introdução, obviamente que eu entendo que, face à situação a que o ensino superior em Portugal saiu e este desajustamento da rede, esta era uma medida necessária. E esta posição é partilhada, aliás, pelas várias ordens profissionais e por alguns dirigentes associativos. Quando se diz que o movimento associativo está totalmente contra esta medida, não será bem assim. O Ricardo Morgado disse muito bem que nós temos de ter em conta que vamos ter algumas metas para atingir, integradas na estratégia Europa 2020.
Também o Luís Rebelo, presidente da FAP, nos diz que esta matéria é fundamental termos em conta que não podemos esquecer o futuro e que não podemos deixar de olhar o ensino superior como uma realidade de médio e longo prazo. E por isso nos diz que se hoje fazemos um reajustamento tendo em conta a empregabilidade, amanhã provavelmente este problema Portanto, não vai voltar a concordas com o Ricardo, ou seja, para ti esta medida é uma medida que é necessária. Aproveito agora para cumprimentar o Fábio. Olá, muito boa noite, Fábio. Muito obrigado por ter aceitado o convite da RUC. Ouvimos há pouco uma entrevista feita ao Ricardo Morgado, que foi transmitida na Rádio Universidade no passado dia 14 de junho, no dia em que que esta medida foi conhecida, e o Ricardo Morgado disse que esta medida de certo não é positiva. Concordas com as palavras do Presidente da DG? Sim, concordo na medida em que é uma crítica a esta medida. O Governo, quando a anunciou, disse que ela no imediato não teria grandes efeitos porque as vagas este ano não foram preenchidas, daí se congelar o aumento de vagas, ou seja, para o ano teremos o mesmo número de vagas que este mesmo ano. No entanto, o Governo pode ter razão no imediato, ou seja, porque infelizmente, e todos os dados públicos e todos os estudos feitos até agora indicam que para o ano nós teremos menos candidaturas no ensino superior do que tivemos este ano e teremos igualmente mais desistências do que tivemos este ano. Nesse aspecto o Governo tem razão. Agora, no intuito, convém ver o que é que esta medida, numa maratona de formação em Portugal, que efeitos é que ela irá ter. Isto é um regresso ao passado, porque já na altura, quando o problema era felizmente outro, ou seja, falta de vagas porque havia um grande número de candidaturas, havia um conjunto numeroso de estudantes que não conseguia ser absorvido pela rede de ensino superior e de formação avançada em Portugal, o que na altura o Primeiro-Ministro e hoje o Presidente Cavaco Silva fez foi dar um cheque em branco às universidades privadas que se cogumelizaram por todo um país e hoje vemos no que é que deu, desde casos como a Independente, como a Internacional aqui perto, na Figueira da Foz, como outras que tal. O que é que eu quero com isto dizer? Que a longo prazo isto será novamente um espaço para a acumulação no setor privado, porque a rede pública não dará vazão no futuro, esperemos nós, de crescimento, e as universidades privadas, que até agora têm estado com ano após ano cada vez piores por falta de clientes, a longo prazo poderão beneficiar com esta medida. Segundo apontamento, para prosseguirmos no debate, eu acho que esta postura do Governo demonstra que estão conformados com a situação que hoje assistimos no ensino superior. Ou seja, por um lado estamos a bater recordes de desistências, estima-se que entre as desistências contabilizadas por anulação ou congelamento da matrícula, mais as estimadas porque há um grande número de estudantes que não perspectiva regressar, portanto nem congela a matrícula, porque fica já a informação para os ouvintes, no caso da Universidade de Coimbra, implica o pagamento, e em grande parte delas implica o pagamento parcial do total da propina, ou seja, um valor que oscila entre os 400 e os 500 euros. Portanto, não fazem isso porque já não têm dinheiro, portanto também já não têm dinheiro para congelar a matrícula, ainda há esta brutalidade que evitam, por isso a coisa deverá andar pelos dados que são públicos, nos 100 alunos em média que abandonaram diariamente o ensino superior. E por outro lado também não vimos nenhum reforço do apoio social, nem muito pelo contrário, vimos um corte ainda maior, totalizado com o que se excluiu o ano passado, mais o que não se incluiu este ano e se expulsou, totaliza 31 mil estudantes. E esses dados, essas pessoas têm que ir para algum lado e têm ido para fora da rede do ensino superior, na sua grande parte. Isto mostra que o ensino superior volta novamente ao paradigma dos anos 60, ou seja, isto é escola de elites, isto é quem pode pagar anda, quem não pode pagar paciência e migra. Mas assistimos atualmente a um elevado número de desempregados licenciados. Isso não pode ser também provocado pelo elevado número de vagas em determinados cursos que não são absorvidos pelo mercado de trabalho? A questão é, temos que olhar para o mercado de trabalho. Porque é que o mercado de trabalho hoje não absorve jovens licenciados? Portugal é o país da Europa que menos jovens licenciados absorve no seu mercado de trabalho. Na mesma altura em que, historicamente, a maior relação na população ativa entre formados e não formados nunca esteve tão alto, nos vários níveis, nos doutorandos, nos mestrandos, nos licenciados, nunca esteve assim tão... Temos que olhar para o mercado de trabalho. O que é que se passa com o mercado de trabalho hoje? O mercado de trabalho hoje é um gerador brutal de desemprego. Ou seja, as pessoas mais qualificadas não encontram emprego em Portugal, mas encontram em Inglaterra. Encontram na Suíça, encontram em França, ou seja, estão a ser expulsos do país, porque o país não dá resposta a esses mesmos estudantes. Por isso, colocar o ónus de que a formação tem que criar emprego, bem, nós hoje já temos emprego médico.
desemprego na área do direito já temos há anos, mas nunca ninguém passou pela cabeça falar com os diretores da Faculdade de Direito, da Faculdade de Medicina. Vocês são agora os futuros campeões na geração de desemprego, muito pelo contrário. Queria passar agora a bola para o Dino e para lhe perguntar e abrir, obviamente, o debate, que é o objetivo do programa de hoje, se achas que com esta medida, como diz o Fabián, podemos estar a assistir a uma elitização do ensino superior e as universidades privadas passarem a absorver estas vagas que o ensino público opta por não abrir? Eu acho que essa visão de longo prazo que o Fabián aqui expressou pode perfeitamente não passar de mera especulação. Neste momento, os factos que temos são os seguintes. As vagas nas licenciaturas, no ano passado, excederam em 13% as candidaturas, ou seja, tivemos muito mais oferta do que procura. O CRUP encomendou, inclusive, um estudo à A3ES, no sentido de perceber o que é que de facto estava mal na rede de ensino superior. E esse estudo e as conclusões do CRUP indicam que devemos racionalizar a oferta formativa. 80% das áreas têm excesso de oferta. 1.320 cursos em Portugal têm excesso de oferta, não têm procura suficiente. Portanto, nós temos aqui um total desadequamento entre a realidade do mercado de trabalho e a realidade da oferta das instituições de ensino superior. E, portanto, não me parece que neste momento vamos ter uma elitização do ensino superior. Vamos sim racionalizar, e esta é uma posição responsável. O que a mim me preocupa mais ao nível da rede neste momento é a própria distinção entre a universidade e o politécnico. Acho que tudo isso foi esbatido. E se hoje, se repararmos no despacho, ele não só prevê um congelamento das vagas, mas prevê também que haja uma realocação interna ao nível das universidades para que alguns cursos que têm melhores indicadores ao nível de empregabilidade tenham mais vagas. Cursos como ciências, como matemática, como engenharia, como informática são claramente privilegiados. Eu não acho que esta possa ser uma solução de longo prazo. Eu acho que esta, e aí concordamos, eu e o Fabián, esta é uma situação de conjuntura. Neste momento temos um desajuste que vamos ter de resolver. Mas espero que no longo prazo não tenhamos, até porque temos os tais objetivos da Europa, as metas da Europa 2020 para atingir, não podemos continuar temos de encontrar uma política para incentivar sim o aumento destas candidaturas. Dino, falaste em números e falaste em 80% das vagas que não são absorvidas pelo mercado de trabalho, 80% dos licenciados que não são absorvidos em algumas das áreas. Não. 80% das áreas não têm procura suficiente para a oferta que têm. Então, por aí, se calhar seguia-se outra solução. E será que a solução não poderá passar pelo encerramento total dos cursos? Essa é uma solução que cabe à autonomia das universidades. Se as não a descartas de todo? Este próprio despacho prevê que não sejam criados mais cursos, à exceção de alguns cursos ligados às artes e alguns cursos com algumas especificidades, que não sejam criados mais cursos que tenham menos de 20 alunos de procura. Agora, não me parece que possamos limitar dessa forma o conhecimento a nível nacional e a nível principalmente das universidades. Não me parece que o encerramento de cursos esteja num horizonte próximo em cima da mesa, pelo menos por indicação do Governo. Agora, se as universidades, pela sua autonomia, decidirem que essa é a melhor forma de gerirem os seus recursos, essa poderá ser uma solução. Fabián. Bem, primeiro queria dizer que colocar a questão entre um curso existir ou não pela saída num certo período histórico que tem no mercado laboral ou não é uma enorme falácia. Por exemplo, um curso que foi criado, é um curso que se generalizou e que dos casos mais recentes no todo da rede universitária e politécnica, e engenharia e gestão industrial é um caso muito específico, tinha quase 100% de empregabilidade. Hoje tem desemprego. Porquê? Porque essas empresas estão a falir, o nosso tecido produtivo está completamente escamoteado e, como é óbvio, essa mesma profissão, muito procurada principalmente pelas empresas que queriam modernizar o seu funcionamento do ponto de vista de gestão e com especialistas. Temos aqui uma má organização, pergunto. Não, uma acima de dos cursos, porque são exageradamente abertas vagas que depois, a longo prazo, se resultam em desemprego. Estou a perguntar. Não, porque vejamos as áreas que hoje têm desemprego. É preciso relembrar que a taxa de desemprego jovem, e que vai até aos 25 anos, onde se registra a maior taxa de formação do país, é de 36%.
36% dos jovens não encontram emprego em Portugal e são extremamente qualificados, com licenciaturas, mais tarde até com caso de doutoramento. Por exemplo, a Câmara de Coimbra, já disse várias vezes em várias sessões públicas, que hoje até já há doutorandos e a pessoas com doutoramento da habitação social. Portanto, este é o país real onde nós vivemos. E se nós olhamos para uma lógica de mercado, numa altura em que a economia está em recessão, onde o crescimento de desemprego é o que mais existe na sociedade portuguesa, e nós olhamos para o ensino superior e moldamos os cursos, a formatação das universidades para o que dá emprego e o que é que não dá, enfim, isto de ano para ano vão-se fechando universidades e politécnicas, até não existir mais rigorosamente nada por todas as áreas. Mas será que não foram abertos cursos a mais? Quais? Estou a perguntar. Não, pois, eu faço a mesma pergunta sempre que me perguntam isso. O que é que foi aberto a mais? Enfim, que houve pouco planeamento e que houve muito bairrismo quando se olhou para a rede, para a construção da rede universitária. Certamente tem que haver muitos ajustamentos, e concordo com uma coisa que o Dino disse no início, principalmente os politécnicos deveriam ter uma incidência local, ou seja, na produção, adaptar-se ao tecido produtivo local e ter uma especial incidência para também ser uma catapulta económica na área onde estão inseridos. Isso é uma das maiores críticas que se pode fazer. Agora, de resto, nós olharmos se existem cursos a mais ou não, basta olhar para o país que nós temos, ou seja, nós continuamos a estar a competir com a Grécia nas descidas às distritais no que toca a níveis de formação do ponto de vista europeu. Ainda assim somos dos países com mais universidades dentro da União Europeia, com mais instituições de ensino superior dentro da União Europeia. Aquilo que pergunto, Dino, é dentro desta lógica, acabam por ser licenciadas pessoas em elevado número que podem provocar também mais desemprego. Estou também a perguntar, e dentro desta área, será que a decisão poderia passar não só por fechar as vagas ou não só por fechar cursos, mas por fechar algumas das instituições? Vamos clarificar. Nós não temos licenciados a mais. Nós temos desemprego ao nível dos licenciados. Temos desemprego na ordem dos 10% dos nossos licenciados estão desempregados. Mas não temos licenciados a mais. Pretendemos ter mais licenciados. Agora, o mercado de trabalho tem uma dinâmica própria. O português, especialmente, porque durante muitos anos foi um mercado de trabalho significativamente rígido em comparação a outras economias, principalmente europeias, e neste momento levou um choque, colocando eventualmente algumas pessoas em situações de difícil precariedade até. Pobreza. Mas seria de esperar, e integrado na tal estratégia a Europa 2020, seria de esperar que nós conseguíssemos aproximar-nos ao nível da qualificação do nosso capital humano. Agora, não podemos, eu aqui discordo totalmente do Fabiano, nós não podemos analisar esta medida como uma medida estrutural. Eu não pretendo de maneira nenhuma que as universidades congelem as vagas no ensino superior. Isso a mim parece-me uma medida totalmente descabida. Mas sei que, neste momento, numa situação difícil, em que o crescimento do emprego é negativo, em que temos a economia a responder mal à qualificação do nosso capital humano, não me parece que seja racional continuarmos a ter licenciaturas abertas, por exemplo, para não terem depois pessoas sequer a candidatar-se. Isso parece-me irracional, parece-me uma má forma de gerirmos os recursos que são de todos. E, portanto, nesta matéria, tenho de concordar com esta medida conjuntural para o momento, para fazer face a este desfazamento de 13%. Nós temos 13% mais vagas do que pessoas a candidatar-se ao ensino superior. Isto era necessário. Fábio, discordas desta medida? Porque qual é que achas que vão ser as consequências dela? As consequências, primeiramente, são a forma como isto é mais uma medida que demonstra o alinhamento do Governo nas preocupações do acesso ao ensino superior. Ou seja, isto é primeiro, ou seja, bem, isto temos 13% de excedentes de vagas em Portugal. Bem, isto para o ano certamente será igual ao superior, digo eu. Por isso, enfim, vamos congelar isto numa onda de cortes total e, enfim, como para o ano vai entrar menos gente no ensino superior, mantemos isto. Ou seja, é de capitulação completa, em vez de se criar mecanismos que mais gente tenha acesso ao ensino superior. As principais responsabilidades são do Governo? Claro, claramente são do Governo. Eu vou-vos deixar só alguns dados muito rápido de um estudo que saiu há coisa de 3 semanas, que chama o Custo dos Estudantes do Ensino Superior Português, da autoria da Escola Superior de Educação de Lisboa. E que nos diz o seguinte, que em média cada família portuguesa gastou no ano letivo passado 5.841 euros. É o 10º valor mais elevado na OCDE, e é escusado dizer os países que estão na OCDE.
De resto, o investimento público desde 2005 na rede do ensino superior reduziu em 10% por aluno, sendo que os custos atuais do Estado por aluno rondam os 3.600 euros, o que fez que nestes últimos anos aumentassem 13% os custos das famílias. E as bolsas de estudo hoje cobram apenas 25% dos gastos totais de cada aluno. Bem, isto é uma das razões explicativas do facto de nós termos tanto excedente. É grande parte da população portuguesa nem sonha, não é não chegar, é nem sonha ir para o ensino superior. É tentar arranjar emprego quando acaba o ensino obrigatório ou emigrar. É isto que temos em cima da mesa. E já agora só um rico apontamento. O mercado laboral português foi um mito que se criou. É mais rígido, sem dúvida, que o chinês. Sem dúvida que é mais rígido que o chinês. Ainda bem, espero que o Dino concorde nesse aspecto. Mas, já agora, está entre o quarto mais flexibilizado da Europa. A dados públicos mais liberalizado e mais precarizado que o nosso são o da Espanha e o da Polónia. Ponto. Dino, quais é que são as responsabilidades do Governo neste tipo de problemas que o ensino superior está a viver atualmente? Eu não posso deixar de esclarecer o Fabiano que o que eu disse foi que até certo momento nós tivemos elevada rigidez laboral. Claro que neste momento não a temos e por um acordo que foi assinado recentemente com a Troika, nós tivemos de fazer algumas reestruturações da nossa lei laboral e isso ficará seguramente para um debate posterior, sendo que hoje o tema é ensino superior. Agora, se eu acho que há falta de apoio aos estudantes que se querem candidatar ao ensino superior, em absoluto. Mas tudo isto partiu de uma premissa que eu disse no início. Nós temos recursos escassos. Claro que aquilo que o Fabiano disse há pouco... Bom, o Fabiano já vai falar do PPN, já sei. Aquilo que eu disse há pouco foi que... Aquilo que o Fabiano disse há pouco foi que diminuímos o nível de financiamento por estudante. Naturalmente, nós, a partir de 2005 ou a partir de 2003, aumentámos o número de estudantes no ensino superior a um ritmo superior ao crescimento do financiamento do ensino superior, que, aliás, recentemente diminuiu. Então, claro que em média, isto aqui é aritmética, claro que em média o financiamento por aluno diminuiu. A mim parece-me que o Estado tem de se preocupar essencialmente com a necessidade de não afastar nenhum estudante do ensino superior por motivos económicos. E, se formos ver, nós tivemos graves problemas ao nível da ação social. Mas muitos estão a sair do ensino superior por motivos económicos. É verdade. Ainda não temos dados concretos sobre essa matéria, mas não tenho dúvidas nenhumas. Eu sou estudante do ensino superior, como tal, conheço a realidade, não tenho dúvidas nenhumas que esta crise económica não só prejudica os estudantes ao nível dos rendimentos das suas famílias, mas... E o Governo tem feito pouco para que eles deixem de sair ou não? Porque eles não deixam de abandonar o ensino superior. Eu vou lembrar, se este dado é relevante, do ano passado, portanto, há 2 anos para o ano passado, a bolsa média por estudante aumentou em 100 euros. Dir-me-ão, bom, diminuiu provavelmente o número de bolseiros, diminuiu. Muito porque, em resultado de um famoso decreto 70/2010 que gerou grande polémica junto do movimento associativo, e bem, e ao lado desse movimento associativo esteve a JSD desde o primeiro momento. Mas a verdade é que o Governo Socialista criou uma grande falácia à volta deste decreto 70/2010. Porquê? Revogou-se em Assembleia da República a norma que incluía as bolsas de estudo enquanto prestações sociais. E, no regulamento que saiu posteriormente, disse que provavelmente isto ia ser necessário fazer alguns reajustes ao nível da atribuição das bolsas de estudo, mas que as bolsas de estudo seriam atribuídas e que posteriormente haveria aqui um ajuste. Ou seja, o que o Governo queria dizer, o Governo anterior, relembro, era que iam ser concedidas algumas bolsas e que no final essas bolsas provavelmente iam ter de ser retiradas. Felizmente para essas famílias, não houve coragem política e não houve, mais do que isso, não houve falta de sensibilidade para se retirarem essas bolsas atribuídas, porque caso contrário essas famílias ficarão em grandes dificuldades. E por isso... Mas concentremos-nos na atualidade. O que é um facto é que há alunos a saírem do ensino superior e essa medida não está a ser revertida, pelo menos para já. Não está. E tu próprio dizes que não há condições atualmente para que isso seja feito. Mas dentro das restrições orçamentais que nós temos, nós estamos a dar grandes passos. Eu relembro
o Fabián terá conhecimento disto, que recentemente foram publicadas as linhas orientadoras do decreto, do regulamento de atribuição de bolsas, que será agora lançado brevemente pela DGES. No final do ano. Que traz imensas novidades. Novidades, aliás, que foram largamente subscritas pelo movimento associativo, apesar de, naturalmente, o movimento associativo considerar que estão aquém daquilo que seria perfeito, mas as restrições orçamentais do país assim o obrigam. Eu lembro, por exemplo, e esta é de destacar, que o novo regulamento de atribuição de bolsas prevê um alargamento do prazo normal de candidaturas. Prevê que os estudantes possam candidatar-se mesmo fora desse prazo normal e que a partir desse momento passem a poder beneficiar de bolsa. Prevê definições muito mais claras ao nível dos auxílios de emergência. Auxílios de emergência esses. Estamos a perceber. Agora, passava talvez a palavra ao Fabián para tentar perceber se achas que estas medidas vão conseguir acalmar o ensino superior. Eu queria relembrar que estas medidas foram apresentadas ao movimento. O JSD e o PSD já as tinham anunciado. Aliás, no seguimento de um debate em que reprovaram todas as propostas do Bloco de Esquerda para atenuar a sangria de estudantes que tivemos já agora. Foi a resposta. Segundo, foram apresentadas ao movimento estudantil no ENDA este passado fim de semana e saudo algumas medidas. Relembro que aparecem em junho. E quando o Dino diz que não há dados oficiais, o Ministério da Educação, até agora, disse que já abandonaram 4.499 alunos, abandonaram o ensino superior a nível nacional. São quase 5.000 alunos. É preciso relembrar, por exemplo, que a Universidade de Coimbra estima-se que tenha 23.000 alunos. Que é para se ter uma ideia, não é? E a população estudantil já é uma coisa escassa e havia extinção em Portugal. Portanto, 5.000 alunos deixaram de estudar por razões económicas. São dados públicos do Ministério da Educação, podem ser consultados. De resto, eu queria relembrar, quando nós falamos de que temos recursos escassos, eu concordo plenamente que Portugal é um país com recursos bastante escassos. Agora, o problema é para onde é que canalizamos esse dinheiro. E que gostava de relembrar aos nossos ouvintes que, até agora, o Estado português pagou em amortização de juros do empréstimo da Troika. Juros, não estamos a falar de dívidas, estamos a falar de juros para as instâncias internacionais que emprestaram supostamente dinheiro a Portugal. De 658 milhões de euros. Quando o Governo diz nem pensar em renegociar, está tudo ótimo. Felizmente, um ex-ministro das Finanças, um bocadinho mais lúcido que os falcões de Chicago que ocupam hoje as pastas ministeriais, veio hoje dizer em pleno Parlamento, uma audição em que avaliava um ano de intervenção da Troika, em que dizia que se calhar era útil começar-se a falar da renegociação do empréstimo dado a Portugal. Estamos a falar de 658 milhões de euros deitados ao lixo, sem falar para aqueles setores da economia portuguesa que sempre beneficiaram de cheques e torneira aberta por parte do Orçamento Geral do Estado. Enfim, não é escusado falar do BPN, há outros. O BPN é a MUS, não é? 8 mil milhões de euros ao erário público, privatizado por 40 milhões de euros, ainda com direito a uma linha de crédito da Caixa Geral de Depósitos com 0% de juros. Bem, 0% de juros. E as pessoas devem se perguntar, e bem, se eu deixo de estudar, se eu não tenho direito à bolsa, enfim, mas há outros setores da economia que façam o que fizerem, trapaceiem quem trapassem, que saem plenamente impunes. E já agora fica o recado. Ou este governo começa a olhar e começa a tentar perceber o país que tem à frente e a miséria crescente que estas medidas estão a causar, e também no ensino superior, ou isto é o descalabro, é o caminho para o terceiro mundo direto. Por cima, geograficamente já estamos perto. Pois é só sairmos da União Europeia e deixarmos de nos reunir. Último apontamento muito rápido. Vários setores da política europeia têm agora falado nos objetivos de 2020, que volta lá a ter o pleno emprego como um dos objetivos. Eu quero recordar que a estratégia de Lisboa, assinada no ano 2000, que supostamente punha a Europa como um polo de desenvolvimento da tecnologia avançada, da formação científica, do ensino superior, iria criar pleno emprego até 2010. Até 2010. Agora, quando se olha para a estratégia 2020, toda a gente sabe que aquilo não é para cumprir, muito pelo contrário, porque os principais objetivos fixados pela estratégia 2020 não se coadunam com esta estratégia orçamental e económica que nós temos do ponto de vista europeu. Ponto. E na oportunidade agora para contrapor. Eu não vou contrapor nada relativamente à situação do país, aos maus investimentos, à questão do BPN.
Sobre isso não poderei aqui dizer o que é mais importante ou o que é menos importante. Claramente o ensino superior, como eu disse no início, é uma prioridade para a JSD e não me parece sequer sério virmos aqui comparar o ensino superior com os desfalques de alguma parte. Ainda assim o dinheiro está a ser canalizado para lá. Bom, eu relativamente à questão dos juros da Troika, gostaria mesmo que Portugal não precisasse de pagar juros sobre a dívida que durante tantos anos andou a acumular. Eu gostava, de facto, tal como gostava, que houvesse condições para aumentarmos o financiamento no ensino superior. E voltando ao ensino superior, eu não posso deixar e principalmente nesta questão da rede, não posso deixar de alertar para que não seja seguido um caminho que, por exemplo, em Espanha está a ser estudado. Nós não podemos restringir demasiado o número de cursos por uma lógica óbvia, que é a lógica da liberdade de conhecimento. Essa questão, o Fabiano não tocou nela, mas parece-me central. Nós temos sim de conseguir aglomerar, concentrar vagas, provavelmente em algumas instituições. Não podemos ter todas as instituições a lecionar mestrados em filosofia avançada. Não podemos ter todas as instituições concentradas em lecionar pequenas especialidades. Nós temos sim de conseguir especializar a nossa rede naquilo que ela de facto faz bem. Ainda bem que o Fabiano concorda comigo no que diz respeito aos politécnicos. Eu tenho esta visão, acho que os politécnicos devem estar inseridos numa lógica, principalmente de economia regional e integrado não só no setor socioprofissional, no económico, portanto com algumas sinergias com clusters industriais e afins, mas também ao nível da universidade a JSD tem aqui uma posição clara. Deveria existir em Portugal 5 universidades de âmbito generalista e depois, tendo por base uma base suficientemente sustentável, as várias universidades restantes concentrarem-se em áreas em que são de facto boas. Eu sei que isto implica uma estruturação profundíssima do sistema de ensino superior, mas parece-me que essa é a forma de, sem diminuirmos o financiamento, ou melhor, eventualmente, utilizando este financiamento, conseguirmos apoiar mais estudantes, conseguirmos criar cursos com mais qualidade, com mais eficiência e provavelmente com mais empregabilidade. Deixa-me só perguntar ao Fabião o que é que ele acha desta reestruturação do ensino superior proposta pela JSD. Bem, a proposta da JSD não é inovadora porque ela já estava em entrelinhas no programa de governo aprovado na Assembleia da República, porque ela tem outra ideia cá por trás que eu digo, não diz agora, que é o modelo de ensino superior que se quer aplicar em Portugal. Enfim, e até agora nunca ouvi a JSD ser, muito pelo contrário, ser favorável, que é o modelo anglo-saxónico, que é de concorrência entre universidades, ou seja, uma lógica ainda mais mercantilizada das universidades. O Dino logo dirá se é a favor, se é contra, que é a Coimbra a concorrer com Aveiro e com Lisboa, e aí, aqui também se percebe porque é que se restringe vagas. Porque isto implica que cada vez que há mais autonomia não significa só o governo dos recursos que são dados pelo Orçamento Geral do Estado. Há aqui uma parte que escapa geralmente no discurso, é que a autonomia será também no financiamento. Por isso é que também cortar vagas é um dos passos. O Estado Central faz já o trabalho para que a rede depois esteja organizada dessa maneira, porque aliás, ver os estudos do FMI, as recomendações da OCDE nesse sentido, que o PSD e que o CDS têm comprado a torta e a direita, entrando nesta onda. Por isso é que o Dino diz, né, que a JSD defende 5 universidades generalistas. Pois, claro. Nós queremos é perceber quais e em que modelo de financiamento e como é que a coisa estrutura a nível nacional. Vamos então perguntar. É com uma lógica, deixa-me acabar, 30 segundos. É com uma lógica de financiamento público, de acesso generalizado, de diminuição das propinas, de permitir os mais diversos estratos sociais da sociedade portuguesa, ou é para embarcar naquele discurso falacioso das universidades de excelência mundiais, etc, etc. Isso é o fim do ensino superior. Vamos então dirigir a pergunta ao Dino. Eu devo dizer que a mim choca-me tanto um euro mal gasto, ou melhor, um euro gasto a mais, como um euro gasto a menos. Se esse euro mal gasto não provocar melhorias de eficiência, melhorias de qualidade no ensino superior, esse euro não deveria ter sido utilizado dessa forma. E por isso, assiste sempre aqui um princípio ao pensamento da JSC, obviamente, de promover a excelência e de promover a eficiência na gestão de recursos. Eficiência é essa que não deve ser como a eficiência privada, é a eficiência social. Agora, nós não podemos enganar os estudantes.
nós temos de lhes dar todos os meios para, de forma transparente, eles fazerem uma escolha. E, portanto, não traçando aqui o mapa de ensino superior, parece-me leviano estar aqui a dizer que universidades deveriam ser generalistas ou não. Isso parece-me irresponsável. Eu deixarei para outros partidos as irresponsabilidades. Agora, aqui, voltando à questão dos cortes, do congelamento das vagas, esta parece-me ser uma medida muito responsável, na medida em que não enganamos os estudantes. Nós dizemos, não, se nesta área não há empregabilidade, não vão hipotecar o vosso futuro. Agora, se de facto tiverem vocação para isso, há uma quantidade de vagas mínimas para que possam escolher dentro de toda a liberdade de conhecimento. Aí a JSD defende mais. Defende também que quando a candidatura de cada estudante ao ensino superior, na própria plataforma, tenha acesso à empregabilidade do curso e à empregabilidade da instituição. Porque esses, apesar de não serem indicadores exclusivos, porque não o são, mas permitem ao estudante ter uma ideia de qual é que será, no médio e longo prazo, o percurso que pretende definir e fazer uma escolha transparente. Nós não podemos enganar de maneira nenhuma os estudantes. E aqui, voltando a tocar na questão da ação social, que parece ser muito caro ao Fabián, e a mim também é. Claro. E a mim também é. Os jovens têm também de saber quais é que são as suas alternativas ao nível da ação social. A JSD denunciou recentemente que o fundo de emergência que foi criado pelas universidades e que agora vai ser reforçado com este aumento da propina, por autonomia das universidades, ressalvo, o Governo não alterou a lei relativa às propinas e muito bem, felizmente. Portanto, houve poucos estudantes a candidatarem-se a esse fundo de emergência. E, portanto, aqui também acredito que a DGES tem de ter uma função de maior transparência, para que os estudantes não tenham todo o acesso à informação que lhes permita não abandonar o ensino superior. Mas mais ainda, e autonomizando e dando aqui também um espaço para a autonomia de cada estudante. A JSD defende que também em matéria de ação social, os estudantes que por algum motivo pretendam iniciar a sua atividade laboral extra curricular, obviamente, portanto, sendo trabalhadores estudantes, devem ser beneficiados ao nível da ação social. Porque, hoje em dia, e eu permita-me 30 segundos, hoje em dia um estudante que decida começar a trabalhar, que beneficia de bolsa, da ação social, provavelmente oferirá de rendimentos que o deixarão à parte do sistema da ação social. Ora, a JSD defende que isso é uma política errada. O estudante que pretenda iniciar a sua atividade laboral deve aqui ser discriminado positivamente para continuar a manter apoios da ação social, desde que, claro, com determinados níveis de rendimento minimamente definidos. Estamos a chegar ao fim do nosso programa. Fábio, dou-te mais uma vez a palavra. Muito obrigado. Bem, primeiro, eu acho muito bem que o Dino deixe finalmente as responsabilidades para os outros partidos, porque eu percebo que o dele já esteja com a caixa cheia, por isso, calhar, era tempo de começar a ter uma atitude mais responsável. Alguns apontamentos. Primeiro, dos nossos ouvintes, e o Diogo ouviu que o Dino não respondeu à questão do quais é como fechar, ou como é que se estruturava, era em regime de concorrência ou não, tocou só a questão da excelência. Porque a excelência esconde um rato, que é, se é de excelência que falamos, onde é que está o mediano? Porque se nós a partir do momento, sempre que eu discuto com um liberal, ele me diz, bem, eu quero tudo de excelência e que as pessoas possam escolher na excelência. Ok, é muito bonito, toda a gente bate palmas no final. Só que isto é uma escolha entre a espada e a parede, porque a excelência que ele fala é o modelo Harvard, é o modelo Cambridge, etc, que é propinas elevadíssimas e inacessíveis, não é? Que é a história dos filmes americanos de domingo à tarde, o jogador que se esforça muito e de lá, o grande jogador de basquete, e lá consegue saltar do bairro para a universidade, porque é um excelente jogador de basquete. O que os filmes, e este filme não mostra, é depois a grande parte do português médio, pai de família, mãe de família, que não conseguem pôr o seu filho e a sua filha no ensino superior. Porque lá está, como só discutimos excelência, não há mediano. Vamos tentar ser mais breves e sei que estavas a discordar agora, Dinos, não... Só concluir, porque ele tocou aqui dois pontos outros essenciais. Primeiro, acho que o fundo de emergência, e nós criticamos abertamente, o Bloco criticou abertamente o CRUP, porque é ridículo aumentar-se propinas para financiar os estudantes, porque isso é a mesma coisa que aumentar o IVA, toca todos por igual, portanto os estudantes mais carenciados também terão que acarretar com esse aumento de propina.
E por outro lado, já agora, o grande problema do estudante trabalhador é o regime de Bolonha, que discrimina por completo o estudante trabalhador, porque não pode fazer avaliação contínua, não tem um modelo mais flexível e exclui à partida das modalidades de avaliação contínua ou de outros componentes mais pedagógica esses mesmos estudantes. E passava rapidamente a palavra ao Dino, e depois, se ainda puder, concluir. Dino, muito rapidamente. Eu saúdo a demagogia aqui do Fabian, como sempre. Obviamente que o Estado tem um papel enquanto financiador do ensino superior. E a JST nunca defendeu, o Fabian gostou de falar de Harvard e dos filmes americanos, eu não falei de nada disso. A JST defende um papel de financiamento público do ensino superior, sendo que, numa lógica de limitação de recursos, é necessário que quem tem possibilidade pague. Dentro daquela lógica do utilizador-pagador, que corresponde apenas a uma percentagem significativa, na ordem dos 13% a 15%, 13% da Universidade de Coimbra, e que de resto é financiado pelo Estado. Portanto, quem tem possibilidades de financiar os seus estudos, então que de facto os financie, e que o Estado não permita de forma alguma, através dos apoios da ação social, não permita de forma alguma que os estudantes que não têm possibilidades de frequentar de frequentar os seus estudos, que abandonem o ensino superior. Portanto, nessa questão não falei nada de Harvard, nem de regimes concorrenciais entre universidades, nem propinas altíssimas. Foi uma ideia com que o Fabian seguramente ficou erroneamente. Estamos mesmo no limite do nosso tempo. Pedia-te mesmo que concluísses. Sobre esta matéria da restrição de vagas, a esquerda, uma vez mais, consegue entrar aqui numa lógica bastante incoerente. Eu tenho alguma pena de hoje não poder ouvir aqui a opinião da JS, que seguramente é bastante mais caricata do que a do Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda aqui não tem motivo de irresponsabilidade nem de responsabilidade. Eles normalmente são contra porque são contra. Agora, o que é interessante aqui é que a esquerda nos vem, pela primeira vez, dizer que se sobrepõe às escolhas individuais, ou melhor, se tantas vezes é paternalista e defende que o Estado esteja acima do indivíduo, hoje diz-nos que não, que o indivíduo deve ter acesso a todas as informações e com isso depois decidir qual é que é o seu conhecimento, qual é que é o seu objetivo a nível de percurso académico. Mesmo no limite. E nesse sentido, a JSD tem de concordar com esta medida a nível conjuntural. A nível estrutural, esperamos que este não seja o caminho seguido. Fábio, dou-te a palavra se me prometes que falas em 30 segundos. 30 segundos, muito rápido. A questão das propinas é conversa gasta. Esta história de que as propinas é para financiar o ensino superior já não engana ninguém. É a história desde que eles passaram de 70 a 1.000 euros. Desde 2005 até hoje aumentaram os empréstimos em 5% ano, por isso isto mostra bem o desfalque da ação social, o que é que ela causa. Hoje 200 milhões de estudantes, aliás, hoje os estudantes portugueses devem 200 milhões de euros à banca. Terceiro, sobre a questão da liberdade de escolha, nós, pelo facto de sermos contra a restrição das vagas, pomos a tónica acima ou seja, a escolha do lado do cidadão, que escolha o que quer estudar sem qualquer determinismo ou paternalismo, como o Dino acabou de defender, sobre o mercado de trabalho, se sobrepor do sonho das pessoas. Por último, nós dizer que o Bloco, que é até agora a bancada parlamentar com mais projetos de lei, propôs mesmo na área da educação, dizer que é sempre contra. O Dino deve estar a esquecer do que é que foi o mandato anterior e das vezes em que o PSD votou favoravelmente a propostas do Bloco na área da educação, e algumas delas triunfaram. Muito obrigado a ambos. Fábio Figueiredo do Bloco de Esquerda, Dino Alves da Juventude Social Democrata. Fica por aqui o ponto e vírgula e já vai tarde, já são 10 horas e 1 minuto. Fiquem com a informação, já a seguir com Carolina Silva.